Amém. Amém ou não amém? Graça e paz seja sobre o seu coração. Quero aproveitar que você está de pé, convidá-lo a abrir a Bíblia comigo na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 3. Que maravilha podermos nos reunir na casa do Senhor, podermos celebrar a sua presença. Não tem nada mais glorioso, né, irmão? Nós começamos a semana assim, queimando em Deus, para transbordar e vivenciar uma semana marcada por muitas bênçãos. Colossenses, capítulo de número 3, Novo Testamento. Você vai aí os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. E logo depois de Filipenses, vem Colossenses, capítulo de número 3, apenas o verso de número 13. Vamos ler juntos, mesmo que as versões sejam diferentes, mas vamos ler juntos. 1, 2, 3, e Colossenses 3, 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, ó Deus, princípios tão poderosos, libertadores, para vivermos uma vida abundante, com um propósito, alinhado ao Teu querer e à Tua vontade, ó Deus, e rumo a Canaã celestial. Queremos pedir que mais uma vez essa noite, pelo poder da Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor venha trazer clareza na nossa mente e, sobretudo, aplicar essa palavra ao nosso coração, para vivermos mais esse princípio bíblico na nossa vida, na nossa história, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu tenho alguns registros, eu tenho os registros das ministrações aqui da igreja. Eu sempre coloco lá a data que eu ministrei. Eu estava observando que, coincidentemente, nós tivemos duas ministrações ou duas séries aqui na nossa igreja. Uma delas foi Andando nos Passos de Jesus. Quem lembra, alguém aqui estava presente, chegou a presenciar essa série Andando nos Passos de Jesus? E tivemos uma série mais recente, As Parábolas de Jesus. A série Andando nos Passos de Jesus teve uma ministração que aconteceu em agosto de 2019, que era Perdoando como Jesus. Eu estava vendo nos meus registros. E em agosto de 2020, nas Parábolas de Jesus, saiu no momento da parábola sobre o credor incompassível, o poder do perdão, justamente em agosto do ano passado, né? E agora, em agosto aqui desse ano, nós estamos nessa série de ministrações chamada Mandamentos Recíprocos, e nós estamos aqui, nessa coincidência, vamos assim dizer, também mergulhando sobre esse princípio bíblico do perdão. E eu quero trazer aqui algumas outras verdades, princípios, aplicações que eu ainda não mencionei nas outras ministrações, e que o Senhor, por graça e misericórdia, fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Então, perdoem-se uns aos outros. Nós falamos no ano passado, encorajem uns aos outros, e hoje, perdoem-se uns aos outros. Conta-se uma história de um menino chamado Zeca, de 8 anos de idade, que chegou em casa enraivecido, enfesado, como diz a expressão. Muito bravo, 8 anos de idade, mas bravinho. Pisando firme. O pai estava indo para o quintal, viu o menino diferente, chamou o garoto e falou: menino, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Zeca? E o Zeca começou a falar: pai, o Juca me humilhou. O Juca me humilhou na frente dos meus coleguinhas da escola, e a minha vontade é que tudo de ruim seja na vida do Juca. Tudo de ruim. Eu quero que ele fique doente. Quero que ele fique doente, que ele volte nunca mais na escola. Nunca mais ele apareça na escola. E começou a falar. Com muita raiva do Juca, o Zeca estava. E o pai, ouvindo aquilo, ouvindo, chamou o garoto para poder ir até um porão, uma área lá da casa, onde tinha um saco de carvão. Ele pegou o garoto, ficou sem entender, 8 anos de idade, mas foi acompanhando o pai chegou até no quintal, tinha um varal, uma blusa branca pendurada, e ele falou assim: Zeca, faz o seguinte para o papai, você vai pegar esse carvão, imagine que esse carvão são os seus pensamentos ruins, tudo de ruim que você quer para o Juca.
seu coleguinha Juca, você vai pegar esse carvão aqui como se fossem seus pensamentos ruins, e aquela camisa branca é o Juca. E então você pode jogar carvão, jogar esses carvões, estava um pouco distante, colocou um pouco distante, você vai jogar esses carvões para poder acertar a camisa lá, representando o Juca, e aqui os seus maus pensamentos. Então, o Zeca achou o máximo, né? O Zequinha foi lá e falou, eu vou brincar, e fez aquilo, a brincadeira, e começou. E o pai saiu, esperou, terminou lá, esgotou, de repente, esgotou lá, esvaziou o saco, chegou o pai, falou, e aí, Zeca, como é que foi a sua experiência, meu filho? Como é que foi? Como você está se sentindo? Falei, pai, eu estou cansado, né? Porque jogar esse monte de carvão, mas eu estou até feliz, porque lá, tá as manchas lá na camisa, lá, acertei o Juca. Acertei o Juca, alguns pedaços ali, eu acertei o Juca. Ele falou, meu filho, então tá. Aí pegou o menino, levou o menino para dentro do quarto dele, e tinha um grande espelho. Quando ele coloca o Zeca na frente do espelho, o Zeca toma um susto, porque o Zeca só conseguia ver os olhos e os dentes dele. O olhinho branco, os dentes brancos, não via mais nada. Todinho cheio de carvão. Todo sujo de carvão. O papai dele disse assim, olha lá fora, você está vendo a camisa? Tem algumas marcas de alguns carvões que acertou lá a roupinha dele, a camisa branca, o Juca. Mas olha como você está. A partir dessa conversa que o pai teve com o seu filho Zeca, ele trouxe um princípio importante que pesa muito na nossa reflexão acerca do perdão, que é entender de primeira mão de que nós somos os mais prejudicados, os principais, os maiores prejudicados quando nós não perdoamos. Diga assim, eu sou o maior prejudicado por guardar rancor. Então, quando eu e você não perdoamos, guarde isso. Você pode até fazer mal, trazer algumas manchas para a pessoa que você sofreu uma injustiça por parte dela, né? Alguém te prejudicou, e a sua forma raivosa de reagir pode até trazer alguns prejuízos para a reputação dessa pessoa. Você pode falar mal, você pode fazer algumas coisas ruins, a sua vingança pode trazer algumas manchas. Mas quem carrega o maior prejuízo da história, que é tomado de carvão mesmo, de fora a fora, é quem guarda a raiva no coração. É quem guarda o rancor na sua alma. Com base nisso, me veio à mente 4 analogias que a gente precisa sempre pensar nelas, quando algum sentimento ruim insistir em morar no nosso coração. Alguém que traiu a nossa confiança, um amigo que pisou na bola, alguém que você investiu na vida dele, um pai que abandonou, uma mãe que talvez lançou palavras tão duras para o seu coração, que às vezes isso tem sido sentimentos de raiva, que sempre que você lembra, traz angústia, dor, rancor no seu coração. Mas eu gostaria que você lembrasse, nessa palavra introdutória, dessas 4 analogias, dessas 4 figuras de linguagem, para que você se desvencilhe dessa raiva, que às vezes tem tempo que está abrigando no seu coração. A primeira delas é o carvão, que nós falamos. Lembre dessa história do Zeca. Eu sou o maior prejudicado. Eu posso às vezes prejudicar um pouco, mas eu sou o maior prejudicado. Segundo, lembre que quando você decide guardar raiva acerca de alguém, de alguma coisa que a pessoa fez no coração, é como se você arquivasse lixo na sua alma. Um lugar que não foi apropriado para receber lixo. Toda vez que você decide guardar raiva no coração, rancor, no seu coração, é como se você estivesse guardando um lixo num local inapropriado. Eu não vou colocar, imagina, os lixos da sua casa, do banheiro, da cozinha, de todos os lugares, você decide agora não jogar mais na lixeira para ser colocado num lugar apropriado. Mas você decide agora guardar num cômodo da sua casa, dentro do quarto da sua casa. Imagine em uma semana como aquilo vai ficar. Dentro do banheiro do seu quarto. Imagina aquilo um mês como vai ficar. Guardar rancor é como se você decidisse abrigar lixo num local inadequado, porque o seu coração não foi
criado, a nossa alma, o nosso ser, não foi feito para guardar lixo, para guardar rancor. E eu vou te provar isso cientificamente e biblicamente. Não foi feito. Então, quando você decide ficar com raiva de alguém, seja familiar, seja no âmbito profissional, seja de qualquer nível, eclesiástico, igreja, quando você decide, é como se você eu estou decidindo colocar lixo num lugar que não é para guardar lixo. E ali vai entrar em estado de putrefação. Vai dar bicho. Vai dar doenças. Terceira analogia. Primeiro, é lembrar do carvão. Segundo, é lembrar do lixo. Carvão, lixo. Terceiro, decidir abrigar raiva ou rancor no coração é como segurar brasas na mão. Imagina um pedaço de brasa acesa. Você decidiu pegar na mão, com a intenção de jogar no outro. Porém, você segura aquilo por tanto tempo na sua mão, que isso acaba te ferindo. Então, toda vez que eu decido guardar raiva, rancor, ódio, revolta, vingança contra alguém, é como se eu estivesse pegando uma brasa na mão. Eu quero retribuir o mal com o mal, mas eu estou sendo o maior prejudicado. A pessoa, às vezes, gente, já está vivendo a vida dela para lá, e você está aqui, ó, queimando, acabando com a sua saúde, acabando com a sua vida. E quarto, é como se você tomasse um veneno. Então, pense nisso. Toda vez que bater algo no seu coração, não sei, eu tenho certeza, eu posso talvez assegurar que 100% das pessoas que estão aqui já viveram alguma decepção na caminhada da vida, com alguém, em algum nível. Alguns em níveis profundos, outros talvez superficiais. Mas todos nós já vivemos isso. E como nós vamos reagir, é que vai fazer a grande diferença. Então lembre dessas 4 analogias. Se bater no seu coração a raiva, de falar mal do fulano porque ele te prejudicou, lembre disso. Lembra do carvão. Lembra desse lixo num lugar inapropriado. Lembra dessa brasa que está queimando muito mais a sua mão do que ferindo a pessoa. Lembre que é como tomar um veneno. E tem uma frase que faz muito sentido para mim, que guardar rancor é como se uma pessoa tomasse o veneno e esperasse que o outro morresse. Guardar rancor por uma injustiça que a gente sofreu é como se a gente tomasse um veneno e achasse que o outro fosse morrer. Na verdade, nós é que estamos sendo os maiores prejudicados por não perdoar. Vou te mostrar aqui o quanto que isso é extremamente sério e o quanto que o princípio bíblico do perdão é tão libertador à luz da ciência e à luz da palavra de Deus. Primeiro, vou te falar aqui 4 prejuízos que a gente abriga no coração por guardar rancor. Primeiro deles, prejuízos para a saúde física. Eu estava lembrando, a Lu faz o atendimento, ela atende dentro da área da medicina preventiva, então é uma consulta um pouco mais completa, e sempre ela pergunta para os pacientes dela, você teve algum episódio nesses últimos 3 anos, ela fala lá o período de tempo, tanto tempo, que trouxe algum trauma, algum desconforto em relacionamento? Por quê? Ela está tratando de saúde física. Mas ela está perguntando sobre isso porque é comprovado cientificamente que isso tem impactos diretos na saúde. Direto na saúde física. Múltiplas doenças estouram no nosso corpo quando a gente abriga rancor no coração. Comprovado cientificamente. Eu anotei algumas delas de um artigo que eu li, dentro da área de cardiologia, doenças cardiovasculares. Por exemplo, hipertensão, angina, taquicardia. Muitas dessas doenças podem vir de fatores emocionais, de uma raiva, de um rancor, de um ódio que está no coração. Doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, não é por causa de uma disfunção do seu organismo. Muitas vezes isso acontece porque você está guardando o ódio de alguém. Comprovado cientificamente. Doenças respiratórias, a Lu estava no primeiro culto aqui, falou que até vitiligo, muitas vezes, aquelas manchas,
Existem as questões genéticas, existem as questões físicas, sim, mas podem surgir também como fatores emocionais não tratados. Esse artigo pontuou o 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, SOCESP, apontou uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Dificuldade de perdoar e a pessoa tendo aqui a infarto agudo do miocárdio, por causa de guardar rancor no coração. Então veja o prejuízo terrível que nós abrigamos, que nós atraímos para a nossa saúde física, dentre tantos que eu podia citar, obesidade, tantas outras coisas, por causa de raiva, de uma traição que você sofreu, talvez numa vida emocional, e você até hoje não conseguiu liberar essa pessoa do seu coração, liberar perdão para essa pessoa. Além de prejuízos para a saúde física, é comprovado que a falta de perdão traz prejuízos para a saúde emocional. Porque uma pessoa, ela tem que forçar estar feliz na frente das pessoas. Mas quando ela entra no quarto dela, e no recôndito, no sozinho, no travesseiro, que a situação vem na mente, o que faz? Ela fica com a alma angustiada. É assim ou não é, gente? A alma angustiada. Uma pessoa que não libera perdão, às vezes ela está bem aqui diante das pessoas, mas quando ela está consigo mesma, ela não está feliz. Então decidir abrigar rancor no coração, no nosso coração, não tem como andar lado a lado em ser feliz na vida. Você acaba tendo que usar máscaras o tempo todo. Mas está lá dentro aquele lixo, está lá dentro a brasa. Então traz transtornos para a saúde física, traz transtornos para a saúde emocional, traz transtornos para os relacionamentos interpessoais, porque você já fica com o pé atrás, sim ou não, gente? Quando alguém pisa na bola com a gente já fica com o pé atrás, a gente fica desconfiado quando a gente está construindo um novo relacionamento. Tantas pessoas não conseguem noivar, casar na vida, porque sofreu na vida emocional, na vida sentimental, talvez uma traição, uma decepção tão forte, que ela é tomada de ciúme, de um monte de sentimento que impede ela de prosperar na vida sentimental, porque ainda de fato não liberou o perdão, por causa de experiências negativas do passado. Olha quantos prejuízos, gente. Saúde física, saúde emocional, vida relacional, os relacionamentos interpessoais e a nossa vida espiritual, que é a nossa conversa aqui, é fortemente afetada quando nós nutrimos raiva e ódio no nosso coração, quando nós não liberamos perdão, nós atrapalhamos diretamente o nosso relacionamento com Deus. Gente, muita coisa deixa de fluir na nossa história, no ministério, muita coisa deixa de fluir na nossa vida, deixamos de receber de Deus, porque a gente não está liberando perdão. Vou te mostrar isso biblicamente. Quem não perdoa, tem a vida de oração terrivelmente afetada. Você pode ler Marcos 11, 25, você vai ver isso. Ou seja, como que eu vou ter uma vida espiritual abundante se a minha vida de oração está afetada? A base de uma vida espiritual, a base de um relacionamento com Deus é a oração. Marcos 11, 25 diz assim, quando você estiver orando, no momento que você está orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, se eu estou ali orando, e no momento eu lembro de alguém que me fez um mal, e esse mal está ali no meu coração, se eu não libero perdão, isso me prejudica no perdão que eu recebo de Deus. E a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus, são os nossos pecados, Isaías 59. Então olha como a vida espiritual é diretamente afetada quando nós decidimos não perdoar. Quem não perdoa, não pode até mesmo adorar. Por exemplo, o ato da oferta é um ato de adoração, sim ou não?
É um ato de adoração a Deus. E aí você lê Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, que diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você tem que fazer? Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar com teu irmão primeiro, e depois vem e apresenta a sua oferta. Olha só, o perdão precede a adoração. Para que a minha adoração seja recebida por Deus, primeiro eu preciso liberar perdão para o meu irmão. O perdão, diga comigo, o perdão precede a adoração. Se eu estou entregando a oferta, e no momento da oferta eu lembro disso, eu deixo aqui, vou lá reconciliar com o meu irmão, e depois eu volto e presto a minha adoração a Deus. Porque o perdão, ele precede a adoração. E aí as coisas vão ficando meio estreitas, né? Cada vez mais estreitas, para a gente ver o quão importante é perdoar. E se você ler Mateus 6,12, a tão conhecida oração do Pai Nosso, nos mostra que quem não perdoa, acaba não podendo ser perdoado por Deus. Quantos de nós, todos nós sabemos a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai, vamos dizer juntos? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou, Pai, me perdoa o que eu tenho cometido de pecado, assim como eu... Não, mas eu não tenho liberado perdão. Então por falta de liberação de perdão, eu estou bloqueando de receber o perdão de Deus sobre a minha vida. Se não bastasse, quem não perdoa tem prejuízo da sua adoração, na sua oração, de receber perdão, e quem não perdoa é atormentado na sua consciência. Tem a parábola que eu mencionei do ano passado, que eu ministrei sobre o credor incompassivo. Um camarada devia ao rei uma dívida impagável, o rei perdoou ele. Aí esse camarada recebeu o perdão de uma dívida impagável, aí o conservo dele tinha uma dívida pequenininha, irrisória diante disso. Ele mandou prender, ele não liberou perdão, como ele recebeu do rei, ele não liberou perdão para o seu conservo. O que o rei fez? Por ele não ter perdoado, entregou ele aos verdugos. Aí você vai ver a palavra verdugos, no original grego, significa torturadores. Ou seja, ele foi preso e sofreu tortura por ter recebido perdão, mas não ter liberado perdão. Quem é esse? Quem são esses da história? Eu e você. Eu e você, quando decidimos não perdoar uma pessoa, estamos tomando a postura desse servo em relação ao seu conservo, que recebeu o perdão do rei de uma dívida impagável, porque os nossos pecados, jamais a gente teria condição de pagar o preço dos nossos pecados. Poderia matar todos os animais do mundo, poderia subir em Bituruna, o monte Sinai de joelho, nunca! Somente o Cordeiro de Deus. A gente recebe o perdão de uma dívida impagável, mas quando o irmão me fere, eu não sou capaz de liberar perdão para ele. Eu estou me posicionando como esse servo. E aí qual que é a ordem do rei? Joga ele para os verdugos. Ele começa a ser torturado. Ou seja, ele sofre tormentos na sua consciência. Quando eu decido não perdoar, a minha mente fica atormentada, sim ou não, gente? O tempo todo, se você vê a pessoa na rua, se você vê um negócio na rede social dela, sobe um negócio ruim na gente, um sentimento ruim, sim ou não, gente? Uma inveja, uma vontade de vingança, um desejo de mal para a pessoa. A gente é atormentado o tempo todo na consciência, atormentado nas nossas emoções, que explode no nosso corpo físico. E tem uma frase que eu gosto muito de Robert Miller, que diz assim, ó: perdoar é libertar o prisioneiro. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro era você. Perdoar é você libertar o prisioneiro e descobrir que esse prisioneiro é você. Ou seja, eu e você, quando nós liberamos perdão, nós somos de fato livres. Por isso que o diabo o tempo todo fica lançando dados para que a gente não possa perdoar, para que a gente seja justiceiro, para que a gente queira vingança, porque isso vai bloquear a nossa vida espiritual, isso vai matar a gente fisicamente, isso vai matar a gente emocionalmente.
Ele luta o tempo todo para você não perdoar. Olha o que ele fez. Olha o que fulano fez. Olha o que seu pai fez. Olha o que seu namorado fez. Olha o que seu esposo fez. O tempo todo fica atormentando. Mas quando você decide liberar o perdão, meu irmão, o céu se rasga sobre a sua vida. A sua saúde melhora. Sua saúde física, sua saúde emocional, os seus relacionamentos. Porque o perdão, ele é libertador. Eu liberto o prisioneiro e descubro que esse prisioneiro sou eu mesmo. Guarde uma coisa, uma premissa de 3 que eu quero destacar nessa noite. Sofrer decepções é inevitável. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3 e... Sofrer decepções é inevitável. Coloca isso na sua mente. Por isso que eu disse no início que eu acredito que 100% das pessoas que estão aqui, acho que eu estou colocando um número assim exagerado, não, estou colocando a máxima, mas eu acredito que de algum nível já sofreu alguma decepção, porque decepções são inevitáveis. Jesus foi 100% perfeito, sim ou não? Sim. Santo, perfeito, perfeito no falar, perfeito no agir, perfeito no reagir, perfeito em suas motivações, perfeito em suas ações, perfeito em seus procedimentos, perfeito em seus sonhos, 100% perfeito. Sofreu decepções? Judas o traiu, investiu tanto em Judas. Pedro o negou. Todos ali o abandonaram, somente João ficou ali no momento da cruz, vendo ele nos minutos finais. As pessoas que ele criou, que ele formou no ventre, que nós somos tecidos no ventre pelo próprio Deus. As pessoas que ele criou, que ele sonhou, que ele projetou, cuspiram na sua face. Que se só estavam vivos por causa dele. Pregaram pregos sobre as suas mãos. Colocaram espinhos de quase 1,5 polegada que perfuraram a sua fronte. Essa região que é altamente vascularizada. Imagine quanto de sangue não jorrou. Ele olha para os seus algozes e fala o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora, se Jesus, sendo plenamente santo, sofreu tantas decepções, imagine eu e você que somos falhos, que pisamos muitas vezes na bola, que cooperamos para que determinadas situações possam às vezes acontecer. Então, meu irmão, sofrer decepções é inevitável. Eu estava lendo um livro que o pastor Tiago me presenteou, de Joel Osteen. Li no ano passado. E ele traz um dado de que a cada 10 pessoas, 7 delas, 70% das pessoas, né, ele diz, 70% das pessoas têm raiva de alguma coisa, abrigam raiva no coração de alguma coisa. Eu fiquei estarrecido. Ou seja, a cada 10 pessoas, imagina, 4 aqui, 3, 10 pessoas, cada grupo de 10, 7 delas abrigam raiva no coração por alguma coisa. Então a gente precisa urgentemente fazer um check-up no nosso coração, porque não é pequeno o número de pessoas que sofrem das mazelas que a falta de perdão traz. E Jesus te trouxe aqui, Jesus nos trouxe aqui, seja para coisas que passaram, quem sabe coisas que você está vivenciando agora, ou que poderão acontecer no futuro, mas para trazer libertação e cura sobre o seu coração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse veneno que vem para matar a sua alma, não matará a sua alma. Vai virar cura para outros em nome de Jesus. Porque você está entendendo o propósito, o princípio. Sobre o perdão. Então a premissa, sofrer decepções é inevitável. Então quando algo acontecer com você, não fica falando, eu sou injustiçado, coitado. Não, gente, aconteceu com Cristo, vai acontecer com você, a diferença é como você reage. É como você reage. Você pode guardar rancor, é uma opção que você tem. Agora você pode liberar perdão, é a segunda opção que você tem. Inteligentemente, qual que você acha que é a opção mais saudável para a sua história? Perdão. A ciência comprova. A experiência empiricamente se comprova. Biblicamente se comprova. Por que insistir em ficar com raiva de alguém? Por que insistir? Mas pastor, dói mais. Inclusive essa é uma outra premissa que eu anotei aqui, que perdoar não é fácil. Eu não estou falando aqui que é fácil. Jesus nunca disse que é fácil.
Perdoar não é fácil. Tem uma frase de C.S. Lewis que confronta essa realidade, dizendo assim, ó: é fácil você falar sobre o perdão, até ter alguém para perdoar. O discurso carrega leveza, carrega beleza, mas quando chega o momento, aí sim, que é a prova de fogo. Aí é a hora que você não deve agir por emoção, mas deve agir por princípio. Mas perdoar é fácil? Não é fácil. Ser prejudicado deixa qualquer um revoltado. O cara te prejudica financeiramente. Ser prejudicado deixa qualquer um revoltado. A vontade de vingança, de retribuir o mal com o mal, são coisas que batem fortemente o coração da natureza humana. Agora, mesmo não sendo fácil, é possível e é preciso. Diga comigo: perdoar não é fácil, mas é possível e é preciso. Se a gente está em Cristo, gente, o Espírito de Deus, pelo princípio, o poder da palavra, gera isso sobre o nosso coração. E aí eu entendo essa terceira e última premissa, que além de saber que decepções são inevitáveis e que perdoar não é fácil, é entender que o perdão não é um conselho. Perdoar não é um conselho que você ouve e fala assim: não, beleza, gostei desse conselho, mas não vou colocar em prática. Você decide colocar ou não. Perdoar é um mandamento, faz parte dos mandamentos recíprocos, é uma ordenância dada por Deus. Assim como Deus perdoou em Cristo Jesus, assim como nós somos perdoados em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, devemos da mesma forma perdoar os nossos irmãos. Então, perdoar é obedecer. Isso trata de maturidade de vida. Guarde isso no seu coração, anote isso. É impossível nós vivermos um cristianismo autêntico sem o exercício do perdão. É incoerente eu querer receber o perdão de Deus e não perdoar as pessoas. Por isso que é impossível a gente viver cristianismo autêntico, verdadeiro, sem o exercício do perdão, porque nós somos ordenados por Deus a perdoar, a liberar o perdão para as pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam. É fácil? Mais uma vez digo, não é fácil, mas é libertador. É libertador para o nosso coração. Libertador para o nosso coração. Eu estava lembrando aqui no primeiro culto sobre uma live que eu fiz com a pastora Ângela na semana passada, pastora Ângela Cirino, e ela compartilhando a história que acredito que muitos conhecem, se não quase todos aqui, em que a pastora Ângela, desejosa de ter um filho, né, natural, ela e o Cirino casados, né, e ela deseja ser mãe, mas ela teve um aborto espontâneo, depois tentou a gravidez novamente, ficou grávida, teve um segundo aborto espontâneo, depois ficou grávida mais uma vez, teve o terceiro aborto espontâneo, esperou mais um tempo, ela ficou grávida mais uma vez, e foi quando ela conseguiu chegar até o 9º mês, e então ter a sua bebezinha, a Letícia. A Letícia nasceu. A pastora Ângela, depois desse processo doloroso de abortos espontâneos, ela teve a bebezinha tão sonhada nos seus braços. Levou para o quarto, esteve com a bebezinha, dormiu à noite. No outro dia, a enfermeira foi dar o banho na bebezinha e de repente a Letícia sai das mãos da enfermeira, escorrega das mãos da enfermeira, cai no chão e tem explosão de todos os seus órgãos, morte súbita. Na mesma hora, ela veio a óbito. A pastora Ângela recebe essa notícia, desafiadora de lidar, muito desafiadora de lidar, um choque para o seu coração, para a sua história, para a sua família. E muitas pessoas às vezes acharam que ela ficaria talvez com um ódio mortal, e ela estava falando justamente sobre isso na live, que até hoje ela procura pela enfermeira dela, por essa enfermeira que deu o banho na Letícia, que foi dar o banho na Letícia e deixou cair, porque ela queria tirar sobre essa mulher o peso que talvez está no coração dela, de achar
de carregar essa culpa. Ela procurou a médica dela, lógico que depois de um processo, liberando ali o coração, abrindo o coração, liberando perdão. E nessa live que a gente fez, há 2 semanas atrás, ela fez no momento da oração algo muito extraordinário, porque o ministério da pastora Ângela, a partir desse testemunho, começou a alcançar milhares de mulheres e famílias. E ela fez uma oração comigo ali na live. Quando ela estava fazendo a live, ela fez uma oração, pedi para ela orar. E ela falou assim: a Letícia, com apenas um dia de vida, conseguiu se tornar missionária, cumpriu o seu propósito de alcançar milhares e milhares de mulheres e famílias para Jesus, mesmo tendo um dia de vida. Porque através do testemunho do falecimento da Letícia, é que o ministério da pastora Ângela ganhou uma proporção de alcançar tantas mulheres e famílias. Aquilo que era dor, ela transformou em cura, em bálsamo para o coração de milhares de pessoas. E ela falou: meu desejo é talvez estar ministrando um dia e essa enfermeira me procurar para que eu possa dar um abraço nela, e ela jamais carregar isso no coração, esse peso, essa culpa. Ela poderia muito bem, gente, estar trancafiada lá até hoje, lamentando e revoltada com Deus e com tudo, mas ela decidiu olhar para aquilo, entender um propósito, liberar perdão e deixar Deus fluir através da sua história para abençoar outras pessoas. Quantas pessoas foram curadas e estão sendo restauradas? Imagina essa situação de se vivenciar algo tão desafiador como esse. Mas o perdão é libertador. Hoje ela fala disso sem dor. Foi fácil? Não foi fácil. Diz ela que tinha momentos de apresentação de crianças na igreja, que ela saía e ia ao banheiro, porque era muito desafiador para ela lidar com isso. Mas isso foi se tornando por um processo restaurado pela ação do Espírito de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus está aqui. Eu não sei a dimensão do desafio, do rancor, da decepção que você sofreu na sua história, mas você vai deixar em nome de Jesus o passado no passado, porque o Senhor tem novidade de vida para você. Muita coisa vai ser liberada do céu sobre a sua casa a partir de uma decisão de liberar perdão sobre corações. E eu encerro dizendo para você que perdoar, guarde isso, porque isso vai te ajudar a você a não guardar rancor no coração. Perdoar não é aprovar o que uma pessoa fez. Não é aprovar. É você dizer: não, o que você fez está de boa. Não é aprovar. Não significa você fazer vistas grossas para um erro. Perdoar é você reconhecer que de fato houve uma injustiça com você, houve um erro, houve um abandono, mas mesmo assim você decide não carregar mágoa no coração. Então diga comigo: perdoar não é aprovar o que uma pessoa fez. Guarde no seu coração: perdoar também não é fingir que o mal nunca foi feito. É você criar uma historinha na sua mente: não aconteceu nada não. Não, é você encarar a realidade e decidir não carregar o rancor. Perdoar não é um sentimento. Diga comigo: perdoar não é um sentimento. Gente, dificilmente, racionalmente, você vai sentir de perdoar. Nossa, senti um desejo de um amor. Não, perdoar é uma decisão. Cristianismo, a gente não move cristianismo por emoções do momento. A gente move a vida cristã por princípios. Por princípios, é pagar o mal com o bem. É princípio, eu decido perdoar. Perdoar nunca vai ser um sentimento, é uma ordenança, é um princípio. E servo de Deus age por princípio e não por emoção. E por fim, perdoar não é esquecer. Tem gente que fala: não, perdoar é esquecer, você está lembrando disso aí. Não, perdoar não é esquecer, você não vai esquecer. Como diz, esquecer é amnésia. Aí é a outra doença que você pode estar sofrendo. Mas perdoar não é esquecer, você vai lembrar da situação. Só que você vai lembrar sem guardar rancor. Você vai lembrar sem dor. Quando você consegue ver a pessoa, ver a situação, falar da situação, lembrar sem sentir dor, isso é um sinal de fato que o perdão se tornou uma realidade no seu coração.
E quantas vezes que a gente tem que perdoar? 70 vezes 7 que está escrito lá, né? Pedro falou, né? Deu uma dobrada, era 3 vezes lá para os judeus. Pedro falou, vou dobrar e vou colocar um plus. 7 vezes, Senhor. E ele fala, 70 vezes 7. Porque quem cria o hábito de perdoar, quem perdoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele está criando esse hábito de perdoar e de ser a semelhança de Cristo. Entenda uma coisa, perdoar, quando você decide perdoar, você decide refletir o caráter de Cristo na sua vida. É ser como Ele é. É ser como Ele é. Porque nós recebemos desse perdão de uma dívida impagável. E agora, eu manifesto isso de forma graciosa em relação às pessoas que me ofenderam. Eu quero encerrar nessa noite passando um vídeo para vocês. Eu quero pedir o pessoal da mídia, por gentileza, o vídeo e logo depois desse vídeo a gente já vai orar, que é o vídeo sobre um homem em relação a um jovem. O pessoal pode passar esse vídeo, logo depois o Ministério de Louvor pode vir aqui e orar e louvar o Senhor, e nós vamos orar sobre essa palavra. É um homem em relação a um jovem. E se você puder colocar isso, excelente, esse mesmo. E logo depois desse vídeo nós vamos orar. CHRS-WILLIAMS. Em 9 de fevereiro de 2007, minha família foi atingida pelo carro dirigido por um adolescente bêbado. Nesse acidente morreram minha mulher, Michele, que esperava nosso 5º filho, meu 2º filho, Benjamin, e minha única filha, Ana. Para nós, aquela era uma sexta-feira normal. Nos divertimos bastante. Fomos jantar fora. Meu filho mais velho tinha saído com os amigos. Vi os faróis de um carro vindo em minha direção numa velocidade incrível. Tentei desviar, mas não deu tempo. Ele atingiu a lateral do nosso carro. Olhei à minha volta e vi minha mulher, vi seu último suspiro e tive vontade de gritar e chamá-la de volta. O próximo som foi o do meu próprio choro de angústia pela morte deles. Foi quase como se eu estivesse fora do meu corpo e ouvisse aquilo e percebesse que era eu quem produzia aquele som. Nunca me senti tão vulnerável na vida. Nunca me senti tão esmagado, espiritual, emocional e fisicamente. Quem tem filho adolescente fora de casa depois da meia-noite fica apreensivo quando toca o telefone. Eu levantei, atendi o telefone. Do outro lado da linha, um homem se identificou como sendo da polícia de Salt Lake City. Ele disse que nosso filho Cameron estava bêbado e que tinha se envolvido em um acidente, mas estava bem. Ele disse que nesse acidente 3 pessoas morreram. Descobrimos que o Sam foi o único filho sobrevivente. Então fomos para o hospital universitário, onde a família do Chris estava. Mesmo nessa hora em que todos estavam chorando, e ele, Chris, estava em uma maca com o pescoço imobilizado, uma das primeiras coisas que ele disse foi: "Como está o rapaz que dirigia o outro carro?" Nos primeiros meses depois do acidente, acho que o que senti foi um choque inicial. O choque de ver que uma parte imensa da minha vida tinha desaparecido. É uma situação extremamente difícil a de ajoelhar-se com vontade de falar com o Pai Celestial quando a gente está se sentindo tão sozinho e angustiado. Essa é uma conversa interessante. Ele não tenta fazer a gente se sentir melhor imediatamente. Primeiro ele escuta. Achei que isso ajudou muito. Ele permitia que eu desabafasse a raiva, mas inevitavelmente voltava a ensinar-me as coisas de seu Filho Jesus Cristo.
Quando eu ficava com raiva ou sentia-me muito sozinho, não canalizava isso para o causador do acidente. Canalizava para o Salvador. Quando olhei pela janela do carro, vi o carro que nos atingira virado. Eu ainda não sabia nem compreendia o que tinha acontecido, nem quem fizera isso conosco, nem qual era a situação. Só me lembro de sentir que eu precisava deixar isso tudo para trás. Podemos lidar com os problemas, com as situações e o sofrimento como Jesus lidaria. Ou podemos lidar de alguma outra forma. Acho que Chris aprendeu isso cedo na vida. Então, quando a hora chegou naquele carro, acho que ele havia decidido há muito tempo como agiria em uma situação assim. Há mais ou menos um ano, o Chris e o Cameron se conheceram e conversaram pela primeira vez. Quando eu o conheci, estava numa sala e ele entrou com um grande sorriso. Eu não estava sorrindo porque ia conhecer a pessoa a quem eu fizera isso. Ele veio e apertou a minha mão. Ele estava disposto a falar do acontecido e do que sentia. O Chris disse as coisas que o Cameron precisava ouvir sem medir as palavras. E ele disse o que sentia e o que isso significava. Ele quer que eu deixe o que passou para trás. Quer que eu escolha uma data e esqueça o acontecido e siga em frente. Deixe isso para trás completamente. Não dá para explicar. É um sentimento imenso de gratidão, de força, que sinto quando o vejo. E quando vejo como ele agiu nisso tudo. Fomos ao funeral. E depois um de nossos vizinhos, que também esteve presente, veio para mim e perguntou: "Você já leu o artigo sobre o Chris?" O artigo era sobre o perdão. Uma emoção intensa me dominou. Foi como se uma torrente lavasse o desespero da minha alma. Saber que havia alguém capaz de perdoar assim foi uma experiência libertadora. A de saber que ele era capaz de reagir assim. A ideia e o sentimento que eu expressei quando conversei com o Cameron foi simplesmente este. Se ele aprendeu alguma coisa com tudo o que ouviu a meu respeito depois do acidente, isso foi obra do Salvador, agindo por meu intermédio. Só o que fiz foi deixar-me servir de instrumento através do qual o Espírito, o exemplo, o conhecimento, a inteligência e a luz do Salvador pudessem brilhar. A verdade é que só o que tive de fazer foi não atrapalhar. Quero que ele entenda que eu tive muito pouco a ver com as coisas boas que vieram de tudo isso. Passou a ser ainda mais importante para mim o fato de que ele me perdoou. Sei que ele me perdoou porque conhece a Cristo, tem um testemunho dele e tem um relacionamento com ele. Agradeço a Deus por permitir que passemos por tragédias e provações. Não porque sejam fáceis, nem porque queiramos que aconteçam, mas porque ajuda-nos a amar. Essa é outra bênção maravilhosa, pois nela vi o meu irmão. Foi para conhecer o homem de dores, experimentado em sofrimentos, como eu conheço, que estou aqui. Foi dificílimo aprender essas lições da forma que aprendi. Mas essas crises de tristeza sempre acabaram com a certeza e a esperança de que um dia eu venha vê-lo como ele é. Um dia, com sorte, serei como ele é. Um dia, voltarei a estar com minha mulher e com o restante da minha família. É isso que me sustém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Hoje é uma noite de libertação, de cura para corações, de restauração para histórias aqui.
Quero convidar o pastor Tiago para pegar o microfone e fazer essa oração final. Eu não sei se a sua história, o que você vivenciou ou tem vivenciado, foi mais desafiador do que a história de Chris, que foi narrada nesse vídeo. Não sei se a dor que você sofreu na sua história foi mais intensa do que a que eu compartilhei da pastora Ângela. Ou se talvez a sua dor, certamente, em relação a Cristo, aquilo que Cristo sofreu por amor a você e a mim, e mesmo assim dispôs a perdoar. O Senhor quer restaurar o seu coração, e a palavra dele para vidas aqui é: deixa para trás, deixa para trás. Liberte esse prisioneiro nessa noite e descubra que esse prisioneiro é você. O Senhor tem um novo tempo, uma nova história para realizar na sua vida e através de você. Então quero te dar essa oportunidade ao som dessa canção agora. Se você tiver talvez porventura aqui nesse ambiente, alguma pessoa para você pedir perdão ou liberar perdão, não perca essa oportunidade. Se a pessoa não estiver aqui, você pode orar sobre isso, lançar isso diante de Deus em oração. E os próximos passos, o próprio Espírito de Deus vai direcionar você a assim fazer como aconteceu na história de Cris. Mas um tempo de restauração e de propósito de Deus se inicia na sua história, para a glória do Senhor Jesus. Então você vai louvar o Senhor neste momento, e nós vamos fazer essa oração final, e que essa palavra encontre guarita, abrigo, e venha frutificar na minha vida, no seu coração, nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém.